8º capítulo de Luz. O filho dela nasceu com o filho do pirata, do rei dos piratas. A geração continuou a dela, terrestre, e o filho do pirata, que eram misturas de raças perdidas, sequestradas. E essa criança, ela com um ano, o corpo dela, como ela ia ao gelo, ela se adaptava e o corpo gelava. Só ficavam os olhos. Os olhos eram irreconhecíveis, porque ele mudava para um azul muito forte, que os olhos eram da mãe, azul. Então, o azul era tão forte que no branco se via ele de longe pelos olhos. O menino não se perdia. Ele aprendeu, foi criado pelo reino do povo do gelo. E nisso, uma das sobrinhas da rainha, que foi salva, também deu à luz a uma menina. Logo, um ano depois, com o mesmo ritual, recebeu a mesma dose de água, né? Para a criança não se ficou. E Luz continuou ensinando o filho a língua do pai, a língua dela e a língua do povo que o socorreram, né? Ela ensinou, e os homens ensinaram ele a lutar, a luta dos homens do gelo, e ela ensinou como o pai dele lutava, os segredos, as armas, ela mesmo criava as armas que ele ensinou a montar, a desmontar, a fazer tudo o que precisava para sobreviver. Nisso o tempo passou, porque a maioridade de uma criança do gelo é aos 16 anos. Quando ele completou 16 anos, ele já tinha interesse nessa princesa. Era uma princesa, né? Herdeira. Não era herdeira, mas se acontecesse com a família, ela seria a segunda opção de herdar um trono. Então, a mãe, a rainha e o pai, o rei, fizeram gosto, porque com Luz ela aprendeu que homens e mulheres lutassem junto ia mais além. Eles só as mulheres e os homens. Então, o reino cresceu mais ainda e chamou a atenção de muitos outros do rei de Tirano. Então, o pirata que já estava procurando descobriu sobre essa união e quando mandou investigar no reino, né? Mandou investigar e o pai dele estava muito mal, então ele, como filho primogênito, ele herdaria o trono dos piratas. E houve o ritual, porque tem ritual de 5 dias de luto, que ninguém lutava, ninguém fazia nada, ninguém vendia, ninguém fazia nada. Só choravam. Tinha que chorar ou ficar recluso nos seus locais. Aí o pirata, que foi, descobriu que Luz estava lá, que era protegida pelo rei e a rainha, que por isso ela ensinou muitas táticas, né? Só que ele viu que tinha uma menina com Luz, uma mocinha, que era a filha da rainha, que Luz, ela gostava muito de Luz e Luz ensinava ela. E ele deduziu que era a filha do irmão dele. Ela chamava de minha menina.
e gravou em um cilindro. Ele tinha uma máquina de gravar coisa e gravou, e ele chegou, ficou com mais ódio ainda. Então, quando o luto acabou, ele arquitetou, junto com o ditador do planeta Monstro, que eram conhecidos, e foi para a batalha para lá, porque ele queria exterminar a filha, a herdeira e Luz, porque ela já estava virando uma heroína por ter fugido de um local que nunca ninguém fugia. Aí eles foram e conseguiram chegar lá no planeta sem saber o filho, o irmão, né, mais novo. A irmã foi junto para tentar salvar a filha, né? Mas quando chegou lá, já estava a guerra. Ela tentou salvar Luz e Luz disse a ela que salve o filho, o primogênito. E ela disse, não é a menina? Ela disse, não, ele casou, a mulher dele está grávida, salve o meu filho e meu neto, né? Então ela correu, descobriu quem era, né? E a rainha que estava com eles, viu a filha que já era aquela que eles salvaram, disse que vá com sua tia, faça o que ela manda. E ele ficou armado e lutando ali, mas salve o seu herdeiro, salve a herdeira da rainha, salve a princesa. E eles saíram, a coisa, lutando. Ela botou uma máscara nele, para ninguém reconhecer ele e a princesa, e fugiram, e levaram ele para um outro espaço-tempo. Entrou em uma bola dimensional, quer dizer, coisa, e foram sugados. E ela voltou à luta. E ele pegou o corpo de Luz com um ódio e jogou aos pés do irmão e da criança, a menina. E mandou incinerar. Só que a irmã ficou calada, chorando, calada. E ele ficou com ódio do irmão e disse que ia se vingar por tudo que ele já tinha feito. Ela chegou e jogaram as cinzas dela no espaço dela e da menina, achando que era a filha. Isso, o filho de Luz e a esposa atravessaram o tempo e foram bater no mundo do fogo. Esse é o 8º capítulo de Luz.